A Trindade, doutrina bíblica ou invenção humana? Vem comigo a partir de agora pela Bíblia. Olá para todos! Que prazer estar de volta aqui no programa Pela Bíblia. Perguntas e respostas. Eu sou Mauro Maier. Estamos juntinhos com o nosso querido professor Edson Reis. E aí, professor? Olá, Mauro. Que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia, perguntas e respostas. E a cada dia o internauta tem crescido na graça e no conhecimento a partir dos estudos que são desenvolvidos aqui no nosso canal Pela Bíblia. Eu quero convidar você também, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu like, que com certeza ajudará essas informações a chegarem mais longe. Vamos lá, Mauro. Estou interessado na pergunta de hoje. Que beleza, maravilha, professor, é isso aí. Olha, professor, hoje é um dia muito especial porque a pergunta de hoje é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Quem fez ela é a nossa querida irmã Maria do Socorro. Ela é da cidade de Pindamonhangaba, alô, Pindamonhangaba, em São Paulo. E ela pergunta, vamos lá, a Trindade é uma doutrina bíblica? E aí, professor, é hora da verdade, direto pela Bíblia. Vamos lá, professor! Uma pergunta realmente bastante interessante. Tem causado grande confusão, até porque existem grupos religiosos que não acreditam na questão trinitária, alguns outros grupos entendem de modo diferente, e é importante que nós venhamos a esclarecer esse assunto. Vamos trabalhar, então, esse posicionamento bíblico, porque a internauta pergunta, será que é bíblica a doutrina da Trindade? Poderíamos iniciar dizendo que sim. O texto de Deuteronômio 6,4, muitas vezes ele é mal compreendido pelas pessoas que não entendem a questão da doutrina da Trindade. Então eu vou ler aqui. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Perceba que o fato de dizer que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, algumas pessoas dizem, olha, tá vendo aqui? A Bíblia não diz que Deus seja uma trindade. Pegam outros textos isolados nas Escrituras e tentam desenvolver o raciocínio, como, por exemplo, quando Jesus Cristo diz acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Muito bem. Vamos entender o que esses textos querem dizer e vamos compreender à luz também do Antigo Testamento essa questão. Em primeiro lugar, a palavra Trindade ela não aparece na Bíblia. Esse é o argumento que alguns utilizam para rejeitar esse posicionamento bíblico. Mas nós podemos dizer que várias coisas não estão na Bíblia e nem por isso são desqualificadas. Por exemplo, nós não temos o nome do planeta Marte na Bíblia. Nós não temos o nome do planeta Júpiter na Bíblia. Então é necessário que nós tenhamos a mente aberta para entender questionamentos que são desenvolvidos através da história. Nós não temos na Bíblia a palavra corpo governante, né? Então é importante que a gente comece por essa visão. Então esse primeiro argumento ele está completamente descartado. Bom, vamos falar então agora sobre a visão bíblica da triunidade de Deus. Em primeiro lugar, nós começamos enxergando já no Gênesis. O Gênesis, durante a criação do homem, Deus, ele diz, Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Perceba que a palavra utilizada aqui, façamos o homem. Deus estava falando com alguém. Com quem Deus falava? Com os anjos? Não. Os anjos não participaram na criação. Então, com quem Deus falava? Façamos. Alguém vai dizer assim, olha, ele falava com Jesus, não é? Sim, ele falava com Jesus. O grande problema é ter o conceito de que Deus
ele é uma pessoa, assim como eu ou você. Quando a Bíblia se refere à palavra Deus aqui, ela está se referindo à unidade composta. É Deus falando entre si. Quando Deus diz façamos, aqui está incluso o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mesmo acontece na confusão das línguas, lá no livro de Gênesis, no capítulo 11. Desçamos e confundamos. Perceba, só que a Bíblia diz que Deus é quem confundiu a língua. Em momento algum nesses textos, faz-se referência a qualquer outra pessoa que não seja Deus, no façamos ou no desçamos. De modo que fica muito tranquilo para a gente compreender aqui que Deus falava dentro da própria divindade. Talvez você diga, para mim ainda não ficou claro. Pode ficar despreocupado. Esses textos, eles não têm como objetivo provar doutrina nenhuma, inclusive da Trindade. Mas é apenas uma referência para que você conheça o texto. O fato de Deus ser único, conforme destaca Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é a mais pura verdade. Porque como devemos entender Deus? E isso a gente vai continuar provando biblicamente. Isso é muito tranquilo para entender quando nós pensamos, por exemplo, falando em termos humanos, num cacho de uvas. Nós usamos o singular, um cacho. Mas esse cacho tem várias uvas. De modo que uma unidade composta. Imagine, por exemplo, uma família, não é? A família Silva. A família Silva, ela não é composta de uma pessoa. É composto do esposo Silva, da esposa Silva e de filho ou filhos Silvas. Todos eles. De modo que fica muito tranquilo quando um convite de casamento ele é enviado à família Silva. Não significa que é apenas o marido, mas é toda a família. É um conceito de unidade composta. Se você pegar um dicionário, você também vai perceber, e conforme é admitido por alguns grupos sectários, que a palavra Deus, ela significa também poder. Tanto é que existem grupos que dizem assim, Roberto Carlos é um deus, o deus da música. Pelé é um deus, o deus do futebol. De modo que a palavra Deus, ela não pode se restringir a uma pessoa física, assim como nós. A palavra Deus, ela tem um significado muito mais amplo. Tanto é que, de origem desconhecida, era utilizada lá na antiga Mesopotâmia simplesmente a palavra El. O nosso grande erro é pensar em Deus assim como a mitologia propôs Zeus. Não é? Zeus, segundo a mitologia, é sim um senhor de barba branca, o deus dos raios, o deus dos trovões, e ele é quem comanda todo o universo a partir de um local onde ele está sentado. Então, nossa concepção, que embora seja uma concepção judaico-cristã, ela é influenciada pela filosofia grega. E nós temos essa visão de Deus. A Bíblia apresenta completamente diferente. Deus é uma composição. Essa palavra serve para ilustrar. Por exemplo, quando nós pegamos o tetragrama hebraico com as letras que são a composição do nome de Deus, Iod, Re, Valf, Re, cuja pronúncia temos dúvida, né? Se Yahweh, Yahu, Javé, Jeová, o que é que a gente percebe? A gente percebe que essa composição ela indica para nós eternidade. Portanto, não se aplica a uma pessoa exclusivamente. As três pessoas estão inclusas no tetragrama: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez você diga, mas isso ainda não está claro para mim. Existe uma parte na teologia que é necessário que a pessoa entenda, que se chama plano de salvação. É por isso que o Pai, ele aparece tanto no Antigo Testamento e o Filho não aparece. E eu já vou explicar para você brevemente para que você possa compreender. O plano de salvação é o momento em que Deus fala também consigo mesmo, com as três pessoas, para a salvação do homem. Imagine que você pudesse chegar ao céu antes do homem pecar. Então você não veria a nomenclatura Pai, Filho e Espírito Santo. Você veria que existiam ali três pessoas compondo um único poder no universo. Se você falasse assim, quem é o Pai? Não, isso não existia.
Ali havia Deus. 3 pessoas compondo um único Deus. Alguns dizem, mas isso é um mistério. Eu, sinceramente, desde que passei a estudar a Bíblia nesse aspecto, não vejo mistério e tão pouco dificuldade para entender a partir dos exemplos que eu estou passando para você. No momento do plano de salvação, é necessário que Deus fale conosco agora em termos humanos. Quais são esses termos? É necessário salvar o homem. É necessário que o homem entenda isso. É aí que começa toda a nossa concepção de Deus. Nós não temos concepção de Deus antes da criação. A nossa concepção de Deus vem a partir do que está escrito na Bíblia, e a Bíblia foi escrita em linguagem humana. De modo que quando se utiliza os termos Pai, Filho e Espírito Santo, é necessário que nós venhamos a entender o porquê. Aí sim fica bem tranquilo para você entender por que eu disse que os 3 estão dentro do tetragrama hebraico. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Funciona assim. Isso é muito simples para você entender. Quando Deus ele cria o homem, que o homem peca, diz a Bíblia que Deus também salvou o homem antes da fundação do mundo. É necessário que se entregue uma vida perfeita pela vida que Adão perdeu. Essa é a doutrina do resgate para se cumprir a justiça de Deus. Nós não temos dúvida alguma desse assunto. Mas como entregar um ser humano perfeito correspondente a Adão, se Adão tinha sido o primeiro homem criado por Deus? Neste caso, era necessário agora uma outra providência. E qual é a providência que Deus toma? Quando digo Deus, me refiro aos 3. Qual é a providência que Deus toma? É necessário que um dos 3 se torne homem e morra pela humanidade no lugar de Adão, resgatando assim o homem por causa de tudo que Adão havia perdido. Neste caso é que se desenvolve o plano de salvação. Dentro da divindade, alguém vai gerenciar esse plano. Então, quem é ele? É aquele que nós conhecemos no Antigo Testamento como o Pai. É por isso que você vê a ênfase toda no Pai, no Antigo Testamento. Ele é o gerente do plano. Ele cuida para que Jesus chegue até a terra e realize a salvação do homem. Quem é que vai morrer? É aquele que vai ser agora chamado de filho. Se existe um pai, tem um filho, que é o Senhor Jesus. É por isso que Jesus aparece tanto no Novo Testamento e tudo passa a girar em torno dele no Novo Testamento. Depois nós temos uma outra pessoa que vai ter o papel de convencer o homem acerca deste plano de salvação, que é o Espírito Santo. É por isso que Jesus Cristo diz, antes da sua morte, que ele vai embora, mas ele deixará outro consolador, ou o Paracletos, conforme a língua grega, outro da mesma espécie, um advogado, de modo que as 3 pessoas participam na salvação do homem. O Pai gerencia todo o plano, conduz a linhagem do descendente, conforme prometido lá no livro do Gênesis, no capítulo 3. O Filho vem para morrer, executando assim o plano, e o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. É por isso que nós temos, vamos dizer aí, 3 pessoas salvando a humanidade. É por isso que você, às vezes, lê na Bíblia que Deus é o único Salvador, que Jeová é o único Salvador, que Jesus é o único Salvador, que o Espírito Santo é Salvador. É por isso que os termos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eles são correspondentes, mesmo que se aplicando ora ao Pai, ora ao Filho e ora ao Espírito Santo. Então, quando você passa a ler a Bíblia como um todo, como um conjunto, fica muito mais fácil para você entender isso, tá?
Os teólogos da atualidade costumam utilizar o termo triunidade, o que significa que é uma unidade tríplice. Os três estão em comum acordo. O próprio Jesus disse isso quando falou: eu e o Pai somos um. Embora ele não fosse o mesmo Pai, mas ele estava em perfeita harmonia com o Pai. E é dessa maneira que nós devemos entender também a triunidade de Deus, ou trindade. A palavra trindade ou triunidade, ela revela a perfeita harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo. São os três poderes que agem dentro da divindade chamada Deus. Não são três deuses, porque senão isso seria triteísmo, tá? Então não são três deuses, é apenas um Deus, é uma divindade composta por três pessoas. Diferentemente do que alguns sectários às vezes preguem e acusem os cristãos não acreditam em um Deus com três cabeças. Os cristãos não acreditam em um Deus com três faces. Não. Os cristãos acreditam em um único Deus, conforme nos diz o Shema, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Yahvé, nosso Deus, é único. Sim, Yahvé, porque em Yahvé está Pai, Filho e Espírito Santo. Será que nós temos como comprovar isso biblicamente? Sim, temos. Vamos agora ao testemunho bíblico, que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Isaías capítulo 6, ele nos traz uma visão do profeta, onde Isaías revela ter visto Jeová, na nossa língua portuguesa. Tá? Na tradução original está escrito o tetragrama. Então o texto, ele utiliza a palavra Jeová, Yahvé, Yahweh, Yahu, do jeito que você preferir pronunciar. Tá? É só importante saber que aqui está escrito, e eu vou ler como na língua portuguesa, Jeová, para você entender. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi Jeová assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Percebam que Isaías disse que no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu Jeová. Então fica claro para nós que Isaías disse ter visto Jeová. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, Jeová dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz conclamando: quem enviarei? Perceba isso. Quem enviarei? A voz de Jeová. Perceba que a voz está no singular. Quem enviarei e quem irá por nós? Perceba. Primeiro ele fala no singular, quem enviarei. Depois ele volta para dentro de si, na divindade, e diz: quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Todos nós sabemos que isto é uma profecia messiânica. Aí o versículo 9, ele diz: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, e estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdo os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos,
não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Olha que interessante isso. Isaías diz ter visto a glória de Jeová dos exércitos. Aparece uma fala de Deus, a quem enviarei e que irá por nós, pela própria triunidade. E agora nós vamos ver o texto correspondente no Evangelho de João, no capítulo 12. Perceba que interessante. Isaías diz ter visto a glória de Jeová. Quando nós recorremos ao Evangelho de João, no capítulo 12, nós percebemos algo muito interessante. Essa passagem é citada pelo apóstolo João. E para nossa surpresa, veja só o que João diz. João, capítulo 12, a partir do versículo 35, está escrito: Disse-lhe então Jesus: Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz, e enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. O texto refere-se a Jesus. Jesus fazendo sinais, maravilhas, e as pessoas não creram nele. Veja que o texto ele é muito claro. Não creram nele. E o texto continua, versículo 38. Isto aconteceu para se cumprir. Lembra que eu disse que era uma profecia messiânica? A palavra do profeta Isaías que disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podem crer. Porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou seus olhos, endureceu seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Olha que interessante, Isaías diz ter visto a glória de Jeová. O apóstolo João traz a revelação do texto de Isaías, e ele diz que Isaías falou isso quando viu a glória de Jesus. Mas quando nós recorremos a Isaías 42, 8 e Isaías 43, 11, você vai perceber que Jeová diz que a glória dele, ele não divide com ninguém. Se ele não divide a glória dele com ninguém, como que ele poderia dividir a glória dele com o primeiro anjo criado, segundo o que dizem alguns, que é o próprio Jesus? Claro que não. Jeová não divide a glória dele porque ele é único, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a triunidade de Deus, a unidade composta, a harmonia chamada Deus, não divide a glória dele com ninguém. Essa glória pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É por isso que João nos revela que Isaías viu a glória de Jesus. Talvez você diga, e onde está a questão do Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo nessa passagem? Vamos dar uma olhada agora no livro de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria que você acompanhasse comigo e veremos a correspondência também desse mesmo texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 25. Está escrito: discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo,
vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Perceba que o apóstolo Paulo diz aqui que quem disse essas palavras foi o Espírito Santo. Quando você recorre a Isaías 6:8, você vai ver que é Jeová quem está dizendo. Quando você recorre a João 12, diz que a glória que foi vista foi a glória de Jesus. De modo que, biblicamente, nós temos 3 textos que revelam claramente para nós a harmonia entre as 3 pessoas, a unidade entre as 3 pessoas. O que um fala é como se o outro estivesse falando. O que um faz é como se o outro estivesse fazendo. É por isso que você vai pegar, por exemplo, textos na Bíblia onde o pai aparece ressuscitando o filho. O filho diz que ele próprio se ressuscita. E a Bíblia diz que Jesus foi vivificado pelo Espírito. Dessa maneira fica muito fácil de você entender que a triunidade de Deus é quem ressuscitou o Filho. Muito bem, nós podemos prosseguir ainda. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 e 28, é um texto que alguns dizem, olha, está vendo aqui? Faz uma ampla diferença entre o pai e o filho. Vamos dar uma olhada nesse texto, porque é um texto que normalmente ele surge como algum tipo de dificuldade quando a pessoa não compreende o texto corretamente. 1 Coríntios 15, 27 e 28, o apóstolo Paulo nos diz assim, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isto não inclui o próprio Deus. Olhando Deus agora de modo mais fácil, que você já entendeu, Pai, Filho e Espírito Santo. Que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ou seja, a triunidade volta àquele mesmo momento, lá no passado, porque o plano de salvação já está realizado. Então, a triunidade não está abaixo de Cristo. E Cristo, quando ele termina de cumprir o plano de salvação, então ele próprio retorna à sua posição dentro, vamos dizer, humanamente falando, da triunidade, sujeitando-se também a ela, como sendo Deus, ok? É importante entender esses termos humanos para que você não faça confusão. Marcos 13:32, acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Por que que o Filho não sabia? O Filho não sabia porque ele estava em forma de homem. A Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, no capítulo 1 e também no capítulo 2, que Jesus Cristo, nessa ocasião, ele estava um pouco menor do que os anjos. Eu recomendo a leitura de Hebreus, capítulo 1 e capítulo 2, onde ali o apóstolo Paulo, ele fala sobre a supremacia de Cristo. Inclusive, no versículo 6, ele diz, e ao trazer o seu primogênito à terra, que todos os anjos de Deus o adorem. Se nós pegarmos o conceito bíblico, o único que merece adoração, ou que pode ter adoração, é Deus. Outra pessoa não pode ter adoração. Portanto, quando diz todos os anjos de Deus o adorem, significa que Cristo faz parte da divindade. Nós temos ainda outros textos muito interessantes. Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Aí você fala assim, puxa vida, agora eu não entendi. Ele era Deus, mas não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Muito bem, a palavra grega que aparece aqui nos textos posteriores, a palavra indica que Jesus não se agarrou à sua posição, mas ele esvaziou-se e veio para nos salvar. O que era, de fato, uma humilhação. Deus deixar toda a sua glória e vir à terra como homem. Perceba o que o texto diz. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante
aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O texto, então, deixa-nos muito claro que Jesus, ele vem à Terra, esvazia a si mesmo e vem morrer pela humanidade. É por isso que havia momentos na vida de Cristo que ele colocava sempre o Pai acima de tudo, porque ele estava na forma humana. Então fica muito fácil quando a gente compreende isso. Quando nós damos uma olhadinha no livro de João, lembrando que o livro de João foi escrito depois do Apocalipse. E por que que isso é importante? Porque João é o único apóstolo que vai ao céu em visão e que vê Jesus em glória, assim como Isaías viu. É por isso que ele pôde citar aquele relato lá no capítulo 12. Agora nós temos aqui João capítulo 5, por exemplo, no versículo 22 até o 24, existe uma palavra muito interessante aqui. Jesus diz: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Por que que Jesus disse essas palavras? Veja que ele se coloca no mesmo nível que o Pai, porque dentro da divindade não existe maior nem menor. Os três são coiguais e coeternos. Qual é o motivo de Jesus ter dito isso? Quando nós retornamos um pouquinho mais, no mesmo capítulo, no versículo 17 em diante, está escrito: disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Ou seja, os judeus, eles entendiam perfeitamente que Jesus dizer que era filho de Deus significava que ele tinha a mesma natureza de Deus. É por isso que eles diziam que eles eram filhos de Abraão. Eles sabiam muito bem o que significava para um judeu ser filho de. No caso, Jesus, dizendo ser filho do próprio Deus, tornando-se igual a Deus, fazendo-se Deus. Eles consideravam que aquilo era uma blasfêmia. Depois nós pegamos o Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos perceber ali que no debate de Jesus com os judeus, ele diz assim: Abraão, pai de vocês. Perceba, Jesus fala com eles a mesma língua. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Olha que interessante. O que é que Jesus falou demais aqui? Por que eles pegaram pedras para atirar em Jesus? Porque Jesus usou a expressão eu sou. Eles entendiam muito bem que eu sou era correspondência da expressão que aparece no Velho Testamento para Jeová, onde, inclusive, traz a raiz do nome de Deus, o tetragrama hebraico com as 4 letras Yod, He, Vav, He, que dá a ideia de eternidade. Quando Jesus disse eu sou, Jesus estava exatamente se referindo que ele era o tetragrama. E é por isso que os judeus pegam pedras para atirar em Jesus. A palavra grega traduzida aqui é eguemi, que é a mesma palavra hebraica, conforme traduzido na Septuaginta e também traduzido posteriormente. Existe uma versão da Bíblia, que não pode nem ser considerada Bíblia, chamada Tradução do Novo Mundo, que ela verte essa expressão como antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido, ou eu já existia. Não, essa não é a ideia.
A ideia é dizer que Jesus é Deus. É isso que João quis mostrar para a gente aqui. Senão não haveria motivo nenhum para que eles pegassem pedras para atirar em Jesus. Vamos lá, depois nós temos João capítulo 10, versículo 30, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. E aí Jesus faz um testemunho interessante. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, que você é simples homem e se apresenta como Deus. Olha que interessante. Então a Bíblia, ela tem um testemunho muito claro de que Jesus é Deus e de que Jesus, ele faz parte da divindade. Quando nós pegamos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o que é que nós lemos ali? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não era um Deus, era Deus. Então a Escritura é muito clara ao mostrar a divindade de Cristo e, ao mesmo tempo, mostrar que Jesus faz parte da divindade. Agora eu quero aproveitar e trazer para você um conceito histórico, porque alguns dizem, olha, a doutrina da Trindade ela foi desenvolvida lá no Concílio de Nicéia. Será que isso é verdade? Eu quero trazer esse ponto para você agora, para que nós possamos finalizar este assunto. Não foi no Concílio de Nicéia. Aliás, existe um grande erro quando se trata de concílios. Dizem que o Concílio de Nicéia foi onde definiu-se os 4 evangelhos que participariam da Bíblia. Diz que no Concílio de Nicéia definiu-se a Trindade. Isso realmente são falas de quem não conhece a história. O Concílio de Nicéia, simplesmente, ele tem o objetivo de resolver praticamente um racha no Império, que é gerado por conta das pessoas que acreditavam em Jesus ser Deus e aqueles que não acreditavam, tendo como protagonistas nessa história Ário, não é? Que traz a heresia que Jesus tinha sido criado, e Atanásio, que procura mostrar que Jesus Cristo é Deus. Então, essa é a ideia do Concílio de Nicéia. É muito interessante notar que os 27 livros do Novo Testamento foram ratificados no Concílio de Catargo, no ano 397. Esse concílio era um concílio católico e utilizou os 27 livros como sendo os livros inspirados e desenvolvidos durante todo esse tempo da história da Igreja. Lembrando que a sugestão desses 27 livros vem de Atanásio, o mesmo que é criticado pela doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade ela é ratificada como dogma no ano 380, onde Atanásio também estava presente, no Concílio de Constantinopla, que é convocado pelo Papa Damásio I. De modo que uma coisa fica muito interessante. Nós aceitamos plenamente os 27 livros do Novo Testamento e dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas o mesmo homem que sugeriu os 27 livros do Novo Testamento, que fez com que esses livros passassem pelo teste de canonicidade, e podemos ter certeza que com a orientação do Espírito Santo de Deus, foi Atanásio. O mesmo Atanásio é quem defende a doutrina da triunidade de Deus, indicando que Jesus é Deus. Como poderia o Espírito Santo aprovar que Atanásio ele conduzisse a visão para os livros canônicos e, ao mesmo tempo, errasse dentro do mesmo conceito acerca da divindade de Jesus? De modo que eu creio que ficou claro para você, tanto biblicamente quanto historicamente, que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo faz parte da divindade. E que a doutrina da Trindade, embora não apareça a palavra Trindade na Bíblia, a doutrina é bíblica. E que a doutrina da Trindade, ela não é tão difícil de se entender. Quando você pensa que a palavra Trindade, ou triunidade de Deus,
significa a harmonia. É uma palavra que foi dada, tá, por Tertuliano, lá no 2º século, início do 3º século. Tertuliano, ele usa a palavra trinitas pela primeira vez. Tertuliano também é citado, né, por pessoas que não creem na triunidade de Deus. Assim, a palavra ela é utilizada para demonstrar a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo os três coiguais, coeternos, tá? Em poder é tudo igual. Não existe nenhum tipo de subserviência na divindade. O que existiu foi o desenvolvimento do plano de salvação para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário. De modo que, além de não ser uma doutrina difícil, é uma doutrina que as pessoas complicaram com o passar do tempo. Eu espero que tenha ajudado vocês. O vídeo acabou ficando um pouco longo, mas foi necessário porque tínhamos muitos dados técnicos e bíblicos a esclarecer. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia, Perguntas e Respostas. Oh, glória a Deus, meu querido irmão Edson Reis, olha que maravilha. A verdade que Deus nos ilumina através do seu Espírito Santo, do nosso Senhor e Salvador Jesus, dando glórias e glórias e glórias a Deus. É isso aí, gente, que maravilha. E você, tem dúvidas? Quer esclarecimento da Bíblia? Conforme a Bíblia pela Bíblia? Então, entre em contato conosco através do e-mail predsonpelabiblia@gmail.com. Ou, se você preferir também, você também pode nos acessar aqui pelo canal do YouTube e nas redes sociais, Facebook, Twitter e também no Instagram. Nós estamos nas redes sociais. Você não é inscrito ainda? Então você está perdendo muita coisa boa, gente. Você está perdendo informação do nosso Deus maravilhoso. É isso mesmo, olha. Inscreva-se no canal, acione o sininho para ser notificado cada vez que fica pronto material novo para você. Acompanhe também tudo que é preparado, os motivacionais, né? O diário, nosso material diário, para que você esteja sempre em conexão com o nosso Senhor e Salvador Jesus. E claro, não esquece de dar aquele like esperto, né? Dando like, a plataforma entende que o nosso programa cada vez está sendo mais querido e nós vamos ganhando cada vez mais pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E lógico, né? Para não esquecer, comente, compartilhe com as pessoas que com certeza você está levando a luz das gloriosas boas notícias do Senhor Jesus no Evangelho para as pessoas. Bom, terminamos o programa por hoje, mas na próxima semana estaremos de volta com mais pergunta. Pode ser a sua, então envie agora a pergunta pra gente. Um grande abraço, fiquem todos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo!